Olá, bom dia! Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora e as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O governo estuda a possibilidade de criação de um novo programa social, mas com o caixa apertado, o pagamento do auxílio não passaria de R$ 200 por mês. A equipe econômica do governo estuda um novo programa social, já chamado de BIP, o Bônus de Inclusão Produtiva, que seria pago em 3 parcelas de R$ 200. A falta de crédito nos cofres públicos não permitiria continuar a fazer os pagamentos de R$ 600, como na primeira fase do auxílio emergencial. Mas o programa ainda não está definido e nem se sabe qual seria o número de beneficiados. O novo programa pretende atender também os jovens, que estariam condicionados a fazer cursos e treinamento nas empresas. As contratantes não teriam custos nem encargos trabalhistas com esses jovens. A equipe econômica do governo também associa o BIP a medidas que entrariam na PEC do Pacto Federativo, ainda em discussão no Congresso. Nos destaques internacionais, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou a rejeitar as acusações de corrupção contra ele em uma breve audiência no Tribunal de Jerusalém. O premier é julgado por corrupção, fraude e abuso de confiança em 3 casos. A audiência ocorre há pouco mais de um mês das eleições cruciais para a sobrevivência política de Netanyahu. Fora do tribunal, manifestantes protestaram contra o primeiro-ministro. Há 15 anos no poder, Netanyahu é o primeiro chefe de governo da história de Israel a ser julgado durante o exercício do cargo. A retomada do julgamento foi viabilizada pela flexibilização das restrições pelo coronavírus. A audiência estava marcada inicialmente para janeiro. Na abertura do julgamento, Netanyahu tinha acabado de formar um governo de união com o rival Benny Gantz. Desde então, as manifestações contra o premier se multiplicaram e a coalizão se desfez. Como resultado, novas eleições foram marcadas para 23 de março, a 4ª vez que os israelenses vão às urnas em menos de 2 anos. E vamos aos números do coronavírus. O Ministério da Saúde confirmou mais 522 mortes pela Covid de um dia para o outro. Até agora, o país somou mais de 9,5 milhões de infectados pela doença. O Ministério da Saúde informou que o Brasil somou mais 522 mortes por coronavírus em 24 horas, chegando a 231.534 vítimas. Foram também 26.845 casos de um dia para o outro. E com isso, o total de diagnósticos já passou de 9.524.000 infectados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.004 óbitos por dia. Os registros estão acima de 1.000 desde o dia 21 de janeiro. Já a média móvel de novos casos abaixou mais um pouco, está em 44.701 contaminados diariamente. E agora, analisando a evolução da doença por estados, podemos verificar que as altas continuam em 8 deles: Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins. Outras 9 unidades da federação apresentam estabilidade nos registros de óbitos: Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rondônia e São Paulo. Em queda dessa vez aparecem 9 estados: Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Sergipe. O estado de Roraima não aparece aqui no nosso mapa porque ele não apresentou os dados de casos e mortes. Sobre a vacinação, o Brasil já ultrapassou a marca de 3,5 milhões de vacinados contra o coronavírus desde o dia 17 de janeiro. Esse número representa 1,7% da população brasileira. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, até agora, 3.579.850 brasileiros receberam a primeira dose da vacina, enquanto outras 25.688 pessoas já receberam a segunda dose do imunizante. E agora vamos dar uma olhada na situação da pandemia pelo mundo. O número de diagnósticos confirmados chega a mais de 106.206.000 e 2.318.000 pacientes não resistiram às complicações causadas pela doença, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. E olha só esse dado: 32 assassinatos de crianças e adolescentes são registrados todos os dias no país. Os números são do Unicef. E o que mais impressiona é que a maioria dos casos de violência foi praticada pelos pais da criança ou por outras pessoas da família. Vamos conferir na reportagem de Kleber Werneck.
Essas imagens feitas por policiais foram amplamente divulgadas nos últimos dias e chocaram o país. O menino de 11 anos foi encontrado acorrentado dentro de um tonel em uma casa em Campinas, no interior de São Paulo. Eu vou tirar você já, viu, garoto? Tá saindo já, viu? Horrível, né? Pra mim, a gente não se faz aquilo nem com um bicho. Qual o pecado que pode cometer uma criança para receber tal castigo de ser colocado dentro de um tambor, num lugar coberto, com um telhadinho pequeno, um calor lascado que estava ali, imagina. É difícil, deixa aí. E não só o pai, né? A mãe e a irmã consentindo com aquilo ali, né? É muito difícil, é revoltante mesmo. No tempo que a gente está hoje, não dá para aceitar, né? Somente, o resto, a gente só tem que lamentar a idiotice do pai, né? E da família, né? Eu chorei, porque eu fiquei decepcionada com o ser humano, como que consegue fazer uma coisa dessa, né? Mas por trás dessa comoção nacional há uma triste realidade. A violência no Brasil impede que muitas crianças e adolescentes cheguem à fase adulta. Em uma década, 191 mil crianças e adolescentes foram assassinados no país, que dá uma média de 32 mortes por dia de meninos e meninas. As vítimas tinham entre 10 e 19 anos. E a pesquisa também traçou o perfil das vítimas, e a maioria das crianças era negra e morava em bairros de periferia, locais com alto índice de criminalidade. E o pior, quem deveria cuidar é que causou a violência. Em 60% dos casos, o pai ou a mãe foram acusados pelos maus tratos. O Brasil precisa discutir planejamento familiar. Não basta as pessoas fazerem filhos, as pessoas precisam antes tratar do assunto, se preparar, se planejar, se organizar. Essa é uma das questões. Mas também envolvimento com alcoolismo, com drogas e situações de precariedade econômica, social das famílias, tudo isso contribui para a violência doméstica. No caso de Campinas, o pai, a madrasta e a irmã do menino foram presos. Eles vão responder por crimes de tortura e maus tratos. E as penas podem superar 10 anos de prisão. O Código Penal brasileiro prevê que quando o crime é cometido pelos pais ou responsáveis, a pena pode ser ampliada de 1/6 a 1/3. O escopo realmente é proteger e entender que são seres humanos em desenvolvimento e que têm sim maior vulnerabilidade, então é dever do Estado, como eu falei, da sociedade no geral, da própria família, de todos nós, de garantirmos o desenvolvimento, porque se nós não cuidamos de crianças e de adolescentes, é o próprio futuro da própria sociedade que fica em jogo. Mas além da família, os órgãos públicos que deveriam proteger as crianças também falham nessa missão. O Conselho Tutelar de Campinas acompanhava a família do menino há 1 ano, mas nunca constatou nenhum sinal de maus tratos. O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar a conduta dos conselheiros. Basta o Conselho dizer que acompanha há 1 ano e que o caso vinha evoluindo positivamente. Quer dizer, o Conselho jamais foi, então, nessa casa. É função do Conselho Tutelar atender crianças e adolescentes em situações de risco. O caso do menino de Campinas só foi descoberto porque os vizinhos informaram a polícia. Por isso, quem presenciar casos de violência contra crianças deve imediatamente informar as autoridades. Não é preciso se identificar. O Ministério, inclusive, lançou recentemente uma campanha para estimular as denúncias durante a pandemia. Eu tô bem, junto da minha família. A gente quer que tudo isso termine logo, para poder sair e ficar perto de vocês. É muito importante denunciar. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Você confere mais informações no Toda Hora, à 13h, com Renato Diniz. Um ótimo dia para você e a gente se encontra amanhã na edição das 10. Eu te espero e até mais.